Eu sou o Richard, vou estar intermediando esse bate-papo junto do Carlos, representando a Domínio Contábil, e a equipe da Gaia Tecnologia. Primeiramente, obrigado, Richard, Carlos, pelo convite. É um prazer aqui fazer parte desse podcast aí com vocês. Legal. Me chamo Egon, sou o diretor técnico da Gaia Tecnologia. Eu sou Moisés, sou o diretor de negócio da Gaia Tecnologia. Eu sou o Carlos, sou um dos sócios da Domínio. Também é um prazer, né, ter vocês aqui conosco e não tenho dúvidas aí, né, que vai ser uma grande experiência para todos nós. Hoje vamos falar sobre um desafio muito comum na área hospitalar. O sistema existe, mas a informação não é confiável. Qual é a experiência de vocês, né, quanto a esse tema? Ô, Richard, eu acho que é uma resposta simples de início, né? Eu acho que os dados dentro de um sistema, ele não nasce pronto, né? Eu acho que hoje o que a gente vem encontrando dentro dos hospitais que a gente atua é muito sistema implantado, mas não estruturado. Eu acho que o que está faltando é estrutura, e ter essa estruturação vai levar a gestão a ter visão desses dados. Legal, o sistema hoje ele não é só adquirir o sistema, né? Ele Não, precisa passar por um processo de implantação de forma correta e treinamento também, né? Complementando essa tua colocação, né, eu vou até um pouquinho mais além, né? A partir do momento em que uma instituição ela não consegue implantar um RP em sua plenitude, isso gera um custo gigantesco para a instituição. Porque se a operação, né, e um RP, ele que comanda essa operação, se ele não estiver muito bem estruturado, essa conta sai muito cara para a instituição. sim. E se existe algo, né, que do meu ponto de vista ele se torna complexo, é você estruturar isso no meio do caminho. Sim. Ou seja, você não implantar em sua plenitude e daqui a 3, 4 anos você olha para trás, você vê o custo que você tem e aí você quer corrigir isso e aí corrigir algo que não foi certo do início gera, sem dúvida nenhuma, um grande transtorno, né? Sim, e outro ponto interessante, Carlos, é que na vivência que a gente vem tendo dentro dos hospitais, a gente tem um dilema bem grande, assim, que você fazer uma revitalização de um sistema que já está rodando dentro do hospital, isso não somente o custo financeiro, mas também o custo de pessoas, processo, porque é muito inviável, porque vou usar aquele velho ditado, né? É você trocar o pneu com o carro andando. Isso é muito complicado, é muito complexo. Então, eu acho que dentro da estrutura de um hospital, eu acho que o principal é na implantação ser bem implantado. Se você, acho que daí que começa tudo. Um sistema, um RP bem implantado, você consegue começar a colher dados. Claro que não é só isso. Tem outros viés também, mas acho que o principal pilar é a implantação. Se a implantação for bem feita, eu acho que lá na frente a gestão consegue colher fruto. E a gente tem também o risco operacional, né? Então a gente vai fazer essa mudança. No meio dessa mudança, a gente tem o risco de acabar impactando em outras frentes que já estavam funcionando. Então eu vou mexendo, é como se fosse mexendo numa estrutura de uma casa, de um prédio que eu já tenho ali pronto e o risco de isso desmoronar é muito grande. Então a gente se depara com isso, né? Até no trabalho que a gente costuma fazer, quando a gente chega em algum cliente, a gente vai para ver um pedacinho da operação. Só que para mexer nesse pedacinho, a gente tem que olhar toda a estrutura que essa operação tem. Só depois a gente resolver ali o que o cliente achava que era só um pedacinho. Eu preciso só resolver essa regra. Só que essa regra ela tá lá na estrutura. E aí, para eu mexer em tudo e resolver aquele problema, eu tenho esse risco operacional, né? Muito bem colocado, porque a gente também passa por essa, né, por essa experiência, né? E aí você puxa aquele fiozinho e na verdade tem uma teia de aranha ali por baixo. Gigante, né? Sim. Mas deixa eu provocar vocês um pouquinho. Não. Né, nesse nosso caminhar dentro da gestão hospitalar, é muito comum a gente ver esse cenário de RPs mal implantado, gerando um custo para a instituição. E o que leva a isso? O porquê que isso acontece no posicionamento de vocês? O que faz com que uma instituição
adquira um RP e que ela sabe da importância desse RP e ela deixa que isso seja mal implantado. O porquê que isso acontece? Carlos, a gente já passou por algumas experiências, eu já passei por algumas implantações, e eu acho que o que eu consegui enxergar é que antes da gente pensar no RP, eu acho que as instituições elas têm que pensar no processo. Eu acho que o robô hoje, se o Moisés de 10 anos atrás estivesse começando a participar de uma implantação dentro de um hospital, eu daria 2 passos atrás e falar, pessoal, primeiro a gente tem que olhar os nossos processos. De ponta a ponta, desde da recepção, da recepção até o custo financeiro contábil. Que eu acho que se a gente olhar os nossos processos, eu acho que fica mais fácil a gente traduzir isso para dentro do sistema. Eu acho que uma grande falha que ocorre hoje dentro dos hospitais que estão implantando um RP é não olhar para o processo, é simplesmente trazer um RP de ponta e pensar que os processos que estão hoje acontecendo dentro do hospital, eles só vão colocar para dentro desse RP e vai funcionar. E não é essa a verdade. Isso é uma grande enganação que acontece hoje, e eu acho que uma das premissas é isso. Eu concordo contigo, eu acho que se a partir do momento em que uma instituição ela não tiver o processo muito bem definido, não existe RP que funcione, ponto. Concordo plenamente, mas eu ainda vou um pouquinho mais além. E aí eu vou tirar isso por experiência própria, né? Muitas vezes a gente chega dentro de uma instituição, na qual a instituição ela tem o processo dela definido, mas aquilo que ela está tentando implantar, ou aquele módulo, é um módulo, vamos partir do princípio que é um módulo um pouco complexo. Ela foi lá, ela contratou um especialista, né, do sistema A, B, C e D, né, um profissional expert nessa área, e muitas vezes a gente chega e não foi implantado em sua plenitude. E que muitas vezes a gente precisa pegar esse meio e levar ele para frente, porque nesse momento o consultor já foi, já saiu fora e o cliente ficou na mão. E eu confesso para vocês que eu já presenciei muito esse cenário. Então, né, e eu acho que vocês como consultores podem me dar um feedback muito melhor do que eu que estou do lado de cá. Como que vocês entendem isso? Eu vejo que assim, como o Moisés trouxe, né, é muito importante. Eu costumo dizer que primeiro processo, pessoas, processo e depois sistema. Hoje a gente sabe que não é falta de tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia de ponta aí praticamente na maioria dos hospitais, né? E aí a gente vem com a tecnologia, tem o processo que o hospital acha que é bom o processo dele, que acha que está bem, só que o RP, muita das vezes, ele tem um outro fluxo que não encaixa naquele processo que ele tem. Então, o hospital define, eu tenho esse processo aqui, esse é o meu protocolo, eu sigo dessa forma, e o RP vai vir e vai melhorar ele. Só que na hora que o RP chega, ele muda totalmente o processo. Então, muitas das vezes que a gente vê eu abri o meu atendimento do paciente assim, eu cadastrava ele assim, agora eu quero um RP que eu vou fazer dessa forma. E aí o RP, ele muitas das vezes muda um pouquinho o processo. Então ele, o cadastro do paciente, ele não vai ser mais feito assim. Você precisa mudar. E aí é onde começa a voltar lá atrás. Então vamos rever todo o processo. E aí a tecnologia entra para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem essa dificuldade, o processo junto com a tecnologia tem essa dificuldade de conversar, né? Eu costumo até dizer que antes a gente via muito o cara da TI que ia lá, instalava o sistema no computador da pessoa, ia embora e a pessoa fazia o processo dela lá no dia a dia. Hoje não, hoje a pessoa que vai, ela tem que ser um especialista em negócio, ela não tem que saber do sistema. Então, eu vou lá no computador do médico, instalar o sistema, o RP, e vou treinar ele para fazer uma prescrição médica. Só que esse processo ali que ele vai se fazer, ele não depende só de, é tecnologia, não é tecnologia, ali tem que ser muitas das vezes um enfermeiro, hospitais grandes, eles têm até médico no time para poder falar a mesma língua. Então, eu vou falar de uma prescrição, de um protocolo,
ou até mesmo processos mais complexos de uma quimioterapia. Eu preciso ter quem fale a mesma língua e ter essa visão que o ERP ele não vai resolver o processo se eu não mudar e enquadrar no que ele entrega para mim. Claro, o hospital também não é obrigado a seguir o que o ERP me fala. Eu posso, né, os ERP de ponta que a gente tem hoje, a gente consegue manipular, ter mais de uma forma de fazer o mesmo processo, porém depende disso acontecer, de ser revisto todo o processo. Então a gente muitas das vezes vê, um hospital era de uma forma, trocou o sistema, você volta daqui a alguns anos, mudou totalmente. Não tem mais aquele processo, o paciente que é na recepção, ele está indo num totem, ele não vai mais no totem, ele vai no celular dele, que ele mesmo faz tudo, aí ele chega, ele já está no caminho, ele já coloca que ele está indo, chega no hospital, já tem um atendimento para ele faz o pagamento no totem, então a tecnologia hoje não é o problema que a gente vê é o processo, as pessoas e essa mudança que normalmente ela entrega melhorias, mas com necessidade de uma estrutura ali de pessoas para dar conta desse. O Egon, só complementando, como bem mencionou, tecnologia a gente tem de ponta, né, N sistemas aí, a gente pode citar até o Tazi, né, como um ERP de ponta dentro da área hospitalar. Processos também, existe um processo pré-definido pelos próprios RP e existem boas práticas de processos também no próprio hospital, né, e rede. E pessoas acredito que seja o mais difícil de tu replicar em diferentes regiões, diferentes hospitais, né? Como é que vocês veem essa questão aí? Até trazer um exemplo aqui, o Richard, que a gente fez, né, teve a experiência de, há uns anos atrás, aqui na HE, a gente fez uma implantação, a gente fizemos ali um processo de implantação no hospital, que as pessoas não sabiam como usar ali a tecnologia em si. Então, usar um computador, não tinham prática, né? Uma região mais carente, né, de tecnologia. E, assim, ali não importa o que você faça no sistema, se no final, na ponta, o usuário não souber usar. Então, a pessoa precisa ter a noção de tecnologia, de computador, de entrar, de abrir. Vou fazer uma evolução. Então, você pega uma enfermeira que fez a evolução na vida inteira na mão, no prontuário, e você vai para um RP que ela precisa colocar, ela logar com a senha dela, ela abrir o prontuário do paciente, ela assinar digitalmente. Então, a gente tem uma complexidade que a pessoa precisa estar gargalo é a pessoa. Então, vem antes disso, né? Que é o que eu falei. Hoje não é falta de tecnologia, para tudo a gente tem tecnologia, mas isso é muito importante. E um ponto que a gente identificou nessas nossas trajetórias aí de implantação, apoio aos hospitais, é fortalecer o time. Então, hoje, dentro da HE, a gente fortaleceu o nosso time buscando profissionais especialistas naquela área. Que é voltando um pouquinho atrás, é o que o Carlos falou. Implantou o sistema, o consultor foi lá, implantou, quando foi embora, saiu, o usuário já não sabe mais operacionar, não consegue tocar as funções. O que a gente fez? Para a gente mitigar isso, a gente buscou profissionais especialistas em cada frente. Então, hoje, quando a gente está dentro de um hospital apoiando numa implantação, numa migração, numa revitalização, a gente coloca profissionais especialistas em cada área. Então, quando a gente leva um profissional para implantar a parte assistencial, a gente leva um enfermeiro. E esse enfermeiro, ele conhece tanto da parte assistencial quanto do sistema. Porque aí o que acontece? Eles conseguem falar a mesma língua. Quando a enfermeira está trazendo a questão dela profissional, esse outro profissional que a gente traz, ele está entendendo o que ela está falando e ele consegue traduzir isso para o sistema. E isso vai muito de encontro na parte financeira contábil. Hoje é muito difícil a gente achar profissionais, quando a gente fala profissionais, os consultores que têm formação financeira contábil, e isso a gente vê refletindo muito dentro dos hospitais, porque a parte assistencial, vamos dar um exemplo que está toda implantada, está toda bonitinha, está tudo certo. Só que se você não colocar um consultor financeiro, contábil, que entenda de números e de contabilidade, quando essas informações chegar para a contabilidade ela não vai conseguir fazer nada com essas informações. Porque hoje, dentro de uma contabilidade de um RP, e ainda mais a gente falando de um RP que igual você colocou o Tazi,
a contabilidade do Tazi hoje, ela é uma contabilidade assim que eu considero excelente. Contabilidade, módulo de custo, módulo de apuração fiscal. Porém, isso leva uma parametrização gigantesca por trás para isso chegar na contabilidade de forma correta. Acredito que hoje vocês estão em alguns hospitais que têm TASI, eu acredito que vocês hoje enfrentam esse problema aí em quase todos os hospitais, que é o quê? Assistencial tá ok, tá trazendo a informação, mas quando chega na parte financeira, que é aonde a gente vai olhar a receita, olhar nossas despesas, isso não reflete na contabilidade. E aí a gestão, ela fica sem informação, ela fica cega. E aí eu acho que esse é o problema, e eu acho que um dos pontos que a gente conseguiu mitigar foi realmente colocar especialista em cada ponto. Então hoje eu coloco uma pessoa que é formada em finanças para implantar a parte de back-office, coloco um faturista especialista, coloco um enfermeiro, um médico para tratar com o médico. Eu acho que isso conseguiu mitigar bastante essa questão. Desafio. Legal, tu acabou respondendo uma das perguntas minhas, que eu ia provocar um pouquinho mais vocês, mas semana passada eu estava em um cliente e o próximo desafio nesse cliente é implantar custos dentro da instituição. E aí a coordenadora da área chegou para mim e disse: Carlos, olha, nós vamos implantar custo, a gente já chamou aí um consultor, mas Carlos, o consultor que vem não é bom, a gente já conhece ele, então a gente já sabe que a gente já vai ter desafio. Então, eu sei muito bem da qualidade técnica da equipe, né, da HE, não, indiscutível para mim, mas eu ainda parto do princípio que a gente ainda encontra muitos consultores, e um exemplo claro, eu tive isso na semana passada, né, que não tenham aí toda essa expertise que a equipe da HE tem. Então, vocês também visualizam isso no mercado? Carlos, essa pergunta é uma pergunta bem bacana, cara, mas eu vou tentar responder aqui de uma forma assim. A questão de experiência, principalmente quando a gente fala do TASI, é bagagem. Cara, você tem que estar ali no mundo desse TASI, mundo hospitalar, para você pegar a bagagem, pegar a rodagem. Então, às vezes, esse consultor que você teve na semana passada, ele pode se tornar um consultor de excelência, mas isso leva tempo. E o que a gente acabou enxergando nesse tempo que a gente está envolvido com essa questão de TASI, hospital, tem como encurtar esse tempo. Tem como encurtar. A gente, dentro da HE ali, a gente tem uma premissa que todos os nossos consultores ali, a gente é de praxe, né? Fazer uma entrevista, tudo, entender. E o que a gente mais preza é a questão do conhecimento técnico. Quando a gente fala que esse conhecimento técnico é o conhecimento do negócio. Uhum. Acredito que hoje, ou pelo menos eu já se deparei com muito consultor que era muito bom na parte de sistema. Conhecia o sistema de ponta a ponta, mas não conhecia negócio. Entendi. E acho que esse é onde pega. Porque se ele não conhecer negócio, não adianta ele ser expert em sistema. Ele vai te falar, o que acontece, ele vai te implantar o módulo de custo na visão de sistema. Só que não é o que acontece, a realidade do hospital. O cara tem que conhecer de negócio. Muito legal essa tua colocação, essa tua provocação. Eu estou na área hospitalar aí há aproximadamente uns 30 anos. E passando aí por vários. E confesso para ti, né, a minha especialidade, né, é controladoria hospitalar, eu sou especialista nessa área, e eu confesso para ti que foram poucas pessoas, poucos especialistas em TI que conseguiram mudar a minha opinião. Cara, e durante toda essa minha trajetória, se teve uns 2, 3, foi muito. Porque a grande maioria, você chega lá, né, pro gestor de TI e diz o seguinte: olha, eu quero que você me traz, eu quero que você me entregue esta caneta. E o fato dele não ter uma vivência de negócio, o cara da TI não ter uma vivência de negócio, cara, ele vai me entregar exatamente a caneta. Foram poucos os especialistas em TI que me falaram: Carlos, mas me diz o seguinte,
Mas tu pode querer essa caneta desse jeito, como tu pode querer a caneta desse jeito, como tu pode querer qual deles tu quer. Se tu quiser a caneta ela em pé, Carlos, o teu impacto vai ser X. Exato. Se tu quiser a tua caneta deitada, Carlos, o teu impacto vai ser Y. Confesso para vocês que foram uns 2, 3 consultores que opa, eu estava com o pensamento de querer a caneta em pé, mas ele conseguiu mudar a minha opinião que a caneta deitada tem vai fazer outro mais jeito, né? resultado. Então, assim, são poucos especialistas, e aí entra muito nessa tua fala, ele é técnico sem conhecer o negócio como um todo, realmente é isso. É um tema bem desafiador, essa questão de implantação de TASI, até para a gente pular para um outro tema, mas eu quero fazer a última provocação nesse tema. O Richard colocou muito bem a questão de pessoas, né? E a gente sabe que pessoas hoje, ele é um grande desafiador e ele tem um papel fundamental no momento de uma implantação. E eu vou voltar novamente para uma equipe de TI e queria ver a opinião de vocês. Eu ainda encontro em alguns hospitais a área de TI um pouco defasada. Um pouco defasada. E isso, e no meu ponto de vista, né, que não sou expert nessa área, né, e aí vocês podem frisar isso melhor, isso atrapalha o processo, o fato de você não ter uma equipe de TI bem desenvolvida? Isso é interessante esse ponto e eu acho que volta naquilo que a gente falou, que é a estrutura, né? A estrutura não vai só em sistema, mas a estrutura também vai no time de TI, né? Que muitos hospitais que a gente vê já mudou essa cabeça, que antigamente é o que eu coloquei, a TI era aquele cara que vai lá, instala a impressora, instala o sistema e ponto, tá funcionando. Hoje Exatamente. a TI ela é totalmente estratégica. Isso mesmo. Então, quem não tem um time de TI não tem competitividade no mercado. Então, se eu não tenho um cara de negócio, eu não tenho uma pessoa que conhece do negócio, eu perco competitividade. Então, o meu sistema não vai estar rodando ali numa plenitude. Então, a gente normalmente encontra isso, é bem comum, até porque manter o time de TI hoje não é tão barato. Você tem um time estruturado, com um especialista em cada área, né? Então, normalmente a gente vê na parte da farmácia, tem um farmacêutico que vai atender ali a farmácia. E aí, falando ali da parte técnica, eu não posso, que é um problema que a gente encontra hoje na consultoria, é a mão de obra qualificada. Então, eu não posso abrir uma vaga e contratar um farmacêutico que trabalhou numa farmácia qualquer. Então, eu preciso de uma pessoa que trabalhou dentro de um hospital e de um hospital que tem o sistema que a gente precisa. Então, ele precisa saber do processo ali dentro do hospital. Então, assim, além de ser caro manter um time de TI, é difícil você encontrar uma mão de obra qualificada, né? Então, a gente que trabalha bastante com TASI, você precisa ter alguém que trabalhou, que viveu isso, porque não tem uma formação que eu faço para ser especialista naquilo. A vivência é o dia a dia. E só para a gente finalizar esse tema, entendo que a gente pode concluir esse tema que, sem dúvida nenhuma, né, uma má implantação de um RP causa um transtorno gigante lá na frente e, sem dúvida nenhuma, um custo enorme. E que é imprescindível uma equipe técnica muito bem qualificada e que é imprescindível de que todos que estão dentro da instituição abracem essa causa, né? Sim. Porque senão realmente não vai ter como você implantar o seu RP em sua plenitude, né? Sim. E eu acho que esse é o ponto. Acho que esses pilares que você colocou, acho que está perfeito. O que eu enxergo um pouquinho mais ainda é a palavra que a gente fala ali, sinergia, né? Quando estiver implantando o sistema, todas as áreas têm que ter uma sinergia. Se não tiver sinergia entre as áreas, não vai acontecer. A gente brinca, né, que o RP ele não pode ser implantado como um Frankenstein, né? O assistencial está pensando na caixinha do assistencial, faturamento na caixinha do faturamento, contabilidade na caixinha da contabilidade, que no final esse quebra-cabeça ele não vai montar, porque cada um está com uma peça diferente. E aí eu trazendo, vou contar uma história, um fato rápido aqui. Primeira participação de implantação de um hospital há 12 anos atrás, implantei num hospital de grande porte em São Paulo, e eu era da contabilidade. A minha primeira formação é contábil, né?
E aí eu fui escolhido o Key User para implantar a contabilidade. E aí fiquei todo feliz, legal, tal, vamos começar. Quando começou o projeto, eu comecei a apanhar de todos os lados, porque dentro da controladoria, a gente não gera informação. A gente recebe essas informações. Isso mesmo. E aí, qual que era a minha briga com os outros key user e com os consultores que estavam apoiando esses key user? Gente, eu preciso dessa informação. Ó, chegava no key user da farmácia e do suprimento, cara, eu preciso que esse lote aqui venha desse jeito. Se você não fizer desse jeito, para mim, não vai vir certo. Na contabilidade eu vou ter problema. No faturamento, chegava no faturamento, ó, eu preciso que a informação venha assim, assim, assim. Então, acredito que essa vivência que eu tive acabou me trazendo uma bagagem muito grande, mas eu vou falar, não foi fácil, foi algo muito complexo, porque a controladoria, ela acaba entrando em todas as áreas do hospital, desde a recepção, em todas as áreas. Aí o pessoal fala assim, mas o que a contabilidade tem a ver com a recepção? Se lá na recepção o atendente está abrindo o atendimento no convênio errado, isso contabilmente sair lá no lote de receita vai cair errado. Então, o perfil de um key user da área financeira, isso fica uma dica aí para os hospitais que estão começando a fazer a implantação. O perfil de um key user para a área financeira, ele tem que não conhecer a fundo todas as áreas, mas ele tem que estar por dentro de todas as áreas, desde da recepção até o final do faturamento. Para isso, sim, vir para a contabilidade de forma correta, porque senão não vai vir a informação. Não adianta, é muito complexo. Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que a contabilidade ele é o ponto final, né? Ou seja, que tudo desemboca na contabilidade, e se realmente a operação não estiver rodando em sua plenitude, sem dúvida nenhuma, a informação que vai chegar na contabilidade vai chegar totalmente distorcida, e aí não tem como você apresentar aí esse número. Então, eu acho que a gente pode concluir esse tema, né? Richard, passa a bola para ti. Vamos seguir? Dá para concluir dizendo que a implantação de um ERP passa por pessoas, processos e tecnologia, né? E quase que nessa ordem, né? Então, Isso mesmo. É importante. São esses três os Muito pilares. bem colocado. Isso. E emendando um pouquinho na questão do Carlos da questão contábil e no que você comentou ali sobre a parte contábil, né? Que a informação muitas vezes contábil gerencial ela é diferente, né? O que não deveria ser, né? Hoje, o cenário comum no mercado hospitalar é a contabilidade interna. O que vem de encontro com o desafio de pessoas, porque tem os hospitais, um hospital por município, às vezes em uma região toda é um hospital só, então a mão de obra fica muito restrita. E a gente vem um pouco ao encontro disso, aqui na Domínio Contabilidade, de terceirização contábil dentro da área hospitalar, especificamente no TASI. Qual é a visão de vocês quanto a isso, quanto à terceirização contábil, quanto aos desafios contábeis dentro da área hospitalar, se vocês puderem contribuir? Richard, assim, eu acho que esse é um movimento que eu acho que tende a crescer muito, tá? Hoje, você ter uma contabilidade hoje interna, a gente sabe que custa, não é barato você ter um time, ainda mais se você tiver, igual você colocou, se você tiver vários hospitais em várias cidades que são processos diferentes, processo quando eu falo ali, questões fiscais até diferente, não é igual em todos os estados, em todos os municípios. Então, você precisa ter um time muito grande dentro da contabilidade para você fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um movimento que vem crescendo e eu acho que vai virar tendência os hospitais migrar para especialista, igual vocês são, especialista em contábil, não só contábil, né? Vocês são especialistas em controladoria, que dão apoio ali em toda a parte financeira do hospital. Eu acho que isso é uma tendência, acho que isso tende a virar regra. Sim. Concluindo, né? Não concluindo, mas complementando, né, essa tua colocação, sem dúvida nenhuma, e olha que, né, que por mais que a Domínio hoje ela preste serviço, né, de contabilidade, de terceirização de serviços contábeis, a gente também presta, né, consultoria voltada para a parte de gestão. Então a gente acaba indo muito para dentro dos hospitais e essas nossas consultorias, né, em gestão, ela tem um relacionamento muito forte com a contabilidade interna das instituições. Isso é fato, né?
E a gente ainda encontra muito essa falta de especialista dentro dessas áreas. E isso, sem dúvida nenhuma, ele muitas vezes o profissional está lá, mas ele não tem uma noção do todo, né? E no nosso ponto de vista, né, a partir do momento em que você vai para uma equipe especializada, né, de contadores especialistas, né, em contabilidade hospitalar, tudo se torna muito mais e mais fácil, Sim. porque a gente entende que os problemas são basicamente os mesmos, na verdade, eles só mudam e os cais. Só muda a placa, só Só muda a placa, muda de endereço, né, porque os problemas são os mesmos. Né? E, consequentemente, dessa forma, você acaba saindo na frente, né? Então, Sim. eu confesso que eu vejo, assim, com muito bons olhos, né, pelo fato da especialização, de ter uma equipe especializada, né, o que hoje não é muito fácil individualmente você conseguir encontrar isso no mercado, entendeu? Principalmente quando você vai para instituições de pequeno porte, para localidades um pouquinho mais afastadas, e isso acaba dificultando ainda mais a busca por esse profissional especializado. Exato. E se você não tem profissional especializado, eles vão falar assim, Não vai estar. E o que a gente tem que pensar não é que a contabilidade interna do hospital não é para ela não existir. Não é isso. Não é isso. Eu acho que as contabilidades externas que prestam esse serviço, igual o que vocês fazem, ela vem para complementar. Por quê? Igual você colocou, você tem uma vivência maior, você tem uma bagagem maior em outros hospitais. Então, você vai trazer aquela informação para dentro do hospital e você vai fazer o processo, melhorar o processo dentro do hospital. E quando você tem uma contabilidade fechada, por mais que as pessoas busquem aprender, você tá sempre se atualizando, é diferente de você estar no dia a dia dentro do hospital. Então, essa bagagem, ele traz para complementar as contabilidades. Não é que as contabilidades dos hospitais vai deixar de existir, não. Tem que ter um representante dentro do hospital, tem que ter uma pessoa ali, mas eu acho que esse trabalho que as consultorias contábil, financeira e de gestão estão fazendo para os hospitais, eu acho que é o futuro. Deixa eu ainda dentro desse tema, e ainda vindo para a parte de especialistas nessa área, eu vejo que isso muitas vezes me dá aí uma dor no peito quando eu chego dentro daquela instituição, e aí eu vejo, né, a contabilidade ali toda atarefada em cima da operação, totalmente em cima da operação, sem poder pensar numa área estratégica, sem poder pensar em uma área de melhoria. E aí eu vou pegar um exemplo assim muito simples, né? Simples e básico em qualquer contabilidade. Conciliações. Vamos pegar o tema conciliação. Eu chego lá e ainda vejo a galera ainda no tiquezinho. Assim mesmo. Não, gente, mas não é possível que vocês estejam perdendo tempo em fazer uma conciliação nesse nível. Cara, hoje, né, eu vou puxar o domínio isso para a Domínio, né, a Domínio hoje ela tem uma área de business, né, que se conecta com o ERP da operadora, desculpa, né, se conecta com o ERP da instituição hospitalar, e dali mesmo esse LB já faz o processo de conciliação. Ao encontro dessa questão de especialista, né, de profissionais expert nessa área, eu vejo que, como nós fizemos hoje, né, nós tanto fizemos, a Domínio tanto faz a parte hoje, a terceirização de serviços contábeis, né, como também ela presta um serviço de consultoria em gestão hospitalar. Né? E nessas consultorias de gestão hospitalar, a gente acaba indo muito para dentro do hospital. E eu confesso para vocês, ainda que me dá ainda uma dor no coração, quando eu chego dentro de uma área, dentro de um setor contábil, onde eu visualizo uma equipe totalmente atrelada em cima da operação, sufocada na operação, sem poder pensar no estratégico, né? E ainda, né? E com isso, como ela não consegue pensar dentro de um estratégico, os processos ainda são muito manuais. Sim. Né? E aí eu vou voltar para um exemplo bem básico, que é um exemplo de conciliação, que isso existe em qualquer contabilidade interna ou externa. Exato. E o que eu mais vejo hoje nas instituições, cara, ele ainda está ticando aí esse negócio totalmente manual. Pintando ali com tira o razão contábil de um lado, tira o relatório de fornecedor do outro, e vai ali, pá.
Cara, isso hoje, isso no meu ponto de vista, isso já é totalmente ultrapassado. Sim. Você perde um tempão enorme em cima disso, né? Hoje aqui dentro da Domínio, por exemplo, né, nós criamos aí um software que é o Clique Contábil, que ele se integra automaticamente com o RP da instituição e automaticamente ele faz esse processo de conciliação em 2, 3, 4 minutos. E aí você consegue ganhar tempo com esse negócio, entendeu? E isso, né, o próprio RP já vai lá, ele já busca o razão contábil de um lado, já busca o controle bancário do outro, já busca o relatório do contas a receber, já busca o relatório de contas a pagar, já faz todo esse processo amarrado e já nos traz somente aquilo que deu diferença. Olha o ganho que você tem em cima disso. Muito. Entendeu? E infelizmente, dentro das instituições que a gente passa, é claro que eu não vou generalizar, né, mas a grande maioria das instituições que a gente passa, cara, ainda é ali no ticket. Olha isso, olha aqui, tira. Cara, olha o tempo. Realmente isso acaba dificultando bastante o processo e acaba enterrando a operação cada vez mais, né? Tá indo lá, né? Gerando os lotes, pô, gera lote disso, gera lote daquilo ali. Eu acho que nessa geração de lotes vocês têm uma experiência muito forte em cima disso, né? Uma tecnologia muito forte. Conta um pouquinho como é que funciona isso. Carlos, eu vejo esse ponto que você levantou agoniante, cara. Ainda hospitais ainda trabalhar dessa maneira. O primeiro ponto ali que eu vejo vai de encontro com o que a gente falou há pouco, a implantação, porque hoje dentro do RP ele tem algumas formas de fazer essa conciliação. Vou dar um exemplo aqui, conciliação bancária, isso o sistema faz totalmente automático, conciliação de cartão, ADM cartão, que é dentro do sistema, que é muito complexo, quase nenhum hospital conhece, faz tudo na mão. Isso o sistema faz, tá? Mas pegando um gancho do que a gente falou há pouco, o que a gente quer trazer com os prestadores de serviço externo, então no caso da contabilidade e gestão hospitalar, o que a gente quer trazer não é que a contabilidade do hospital não tenha que existir, não é isso. Deixando de novo frisando bem isso, não é isso. O que eu entendo é que essa tecnologia que vocês desenvolveram, hoje, infelizmente, uma contabilidade interna, ela não vai conseguir ter essa visão, porque, primeiro, ela não tem tempo. Ela fica atarefada, fazendo tique ainda e não consegue seguir. Então, essa visão, isso só vai conseguir trazer quando tem um especialista em finanças que vai trazer isso para dentro do hospital. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto. E o outro que você colocou ali sobre geração de lote, essas questões, a gente conhece os RP, né? Especialmente falando do TASI, é um processo muito moroso dentro da contabilidade. Quem trabalha com isso vai se identificar no que eu vou falar aqui. Gera lote, na função geração de lote, você gera o lote, depois de você gerar o lote, você integra o lote na contabilidade, depois de você integrar o lote na contabilidade, que você vai ter o seu balancete, depois de você fazer todas as consistências. Então, isso é um trabalho muito moroso para a contabilidade, que colocando isso dentro de um fechamento contábil, que o prazo, cada vez mais a gestão está espremendo esse prazo de fechamento, a gente não tem tempo para fazer esse trabalho de geração de lote, integra lote. Vou dar um exemplo aqui que acho que muitos que conhecem esse tema vai se identificar. Lote de receita é um lote muito complexo. Você tem que ficar gerando lote por lote. Você tem que gerar no mínimo ali 10 lotes para você contabilizar a sua receita. Lote de pré-faturamento, que o lote do pré-faturamento é uma fotografia do seu último dia do mês subsequente. Então ali você não pode deixar você gerar o seu lote de pré-faturamento somente no segundo dia útil, no terceiro dia útil. Isso vai te causar uma diferença no seu pré-faturamento gigante. Então, o que a gente fez dentro da HE? A gente entendendo, claro, puxando um pouquinho a sardinha ali pro nosso lado ali, como eu já tinha como é que eu falo? Entendimento, né, do Esse entendimento do processo contábil ficou mais fácil. O que a gente fez? A gente desenvolveu uma automação, aí o Ego vai falar um pouquinho ali, que ele gera todos esses lotes, faz toda a geração dos lotes, desde o pré-faturamento, fecha os protocolos, faz toda essa geração de modo automático. O que acontece? No primeiro dia útil que o analista contábil, o gerente contábil, o coordenador contábil chega no hospital, os lotes já estão gerados. Então, qual que é o trabalho dele?
analisar o balancete e seguir com os processos. Então, a gente, no hospital onde a gente implantou esse processo, a gente conseguiu ganhar ali uma eficiência operacional em 2 dias de fechamento. Isso mudou muito. Aí, quiser contar um pouquinho aí, Ego, dessa automação? Então, assim, né, a HE traz essa expertise de vivência, né, dentro dos hospitais. Então, eu e o Moisés trabalhando junto ali na operação, então a gente sabe aonde está a dor, e aí quando a gente sabe onde está a dor, a gente traz a tecnologia a favor da gente. Então, a gente automatizou ali esse processo, então a gente sabe que é um processo que é operacional, então eu gero o lote, eu integro, eu faço os cálculos que precisam ser feitos para essa geração, eu defino uma data. Então, tudo isso a gente automatizou, né? Com a ideia de reduzir o tempo ali com que não precisa de análise crítica, e a gente deixou ali esse tempo, né, para a pessoa lá, o analista ali contábil, trabalhar no que realmente precisa. Então, a geração de lote ela é toda automática, tudo feito pelos nossa automação. Então, eu gero os lotes, eu integro esse lote com a contabilidade, eu gero o pré-faturamento, que é um processo complexo que o ERP não entrega na sua plenitude, então a gente faz esse cálculo todo e integra isso com a contabilidade. Então, isso foi uma das automações que a gente trouxe para a contabilidade, para fazer com que o tempo ali do contador, ali dos analistas dentro da contabilidade seja usado porque realmente precisa de uma análise crítica. Muito legal isso. Mas sabe que eu ainda visualizo poucas instituições nesse tipo de modalidade, nesse nível, mas eu não, indiscutivelmente, ele traz um ganho aí gigantesco para instituições. Sim. Né? E o Moisés colocou muito bem essa questão, né, dos prazos do fechamento, né? Eu lembro, né, não vou citar nomes aqui, né, mas eu já trabalhei em instituições, né, de grandes corporações, e eu estou falando aí coisas de 15 anos atrás, né, o meu superintendente já falava que queria o fechamento da contabilidade no segundo dia útil. Não, e olha a visão, né, olha a visão dele, né, e hoje, né, 15 anos depois, Tá se tu discutindo ainda. tu ainda vê instituições fechando a contabilidade lá no dia 20, no dia Sim. 30, até no dia 1º, lá, até postergando para o mês, né? Para o mês seguinte. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de situação, né? Justamente por falhas Sim. de processos, né? Vamos pular esse tema, né? Porque é um Bora. tema bem complexo. Richard, E só fechando esse tema, né, resumindo, né, a gente vê que tem, além do prazo, né, o prazo, como o Vários mencionou, às vezes fechar lá muito tempo depois e ter essa diferença entre gerencial e contábil, isso acaba gerando um terceiro problema, que é o seguinte, né, como que o hospital toma decisão com base em uma informação que não é fidedigna e uma informação atrasada, né? Então é o desafio da tomada de decisão com base em dados, né? O que vocês têm para falar desse tema aí com relação ao mercado? A informação, né, ela dentro de um hospital, ela passa por várias áreas, né? Então, ela nasce na recepção, ela passa pela assistência, ela passa pela farmácia, pelo almoxerifado, ela vai até o faturamento, do faturamento ela vai para o financeiro, contabilidade, custos. Então, o desafio é fazer com que essa informação não seja quebrada ali no meio do caminho. O RP, né, eu costumo dizer que o RP, sendo mais específico, do Tazi, ele entrega isso muito bem, que é garantir que esse dado não seja quebrado. Então, uma conta, uma receita ou uma despesa que chega na contabilidade, ela vai ter o lançamento dela, o atendimento ou o lançamento feito em conta, e isso o RP garante bem, né? Então, a gente vê que a parte estrutural do Tazi é muito boa e é muito segura. Agora, falando da parte qualitativa desse dado, que aí inicia o desafio. Então, como que eu sei que esse número realmente é o que foi realizado lá, a medicação que foi aplicada, a compra que foi feita, a receita que caiu em conta? Como eu garanto que isso é o que realmente aconteceu e é o número correto? E é aí que começa o desafio. Então, o RP já garante a parte estrutural, e aí onde começa o desafio é A gente volta no pessoas e a processos de gente novo. volta em pessoas, processos, e aí a gente
tem aí uma imensidade de possibilidades que pode acontecer nessa transição do dado, né? Então, é aquilo que a gente comentou. Quando a gente chega para resolver um probleminha, a gente volta todo o processo, né? É um trabalho que a gente faz, inclusive isso a gente faz em todos os clientes que a gente vai, é um trabalho que a gente faz de forma até gratuita, a gente não cobra, a gente faz um diagnóstico do cliente, porque às vezes o problema dele é muito maior do que ele imagina. Então, a gente volta todo, traça esse roteiro e faz o diagnóstico para entregar para ele uma visão macro e a gente levar essa visão para ele para não tomar a decisão com dados errados. É que eu costumo dizer, você tomar a decisão com dado errado é pior do que você tomar a decisão sem ter o dado. Porque você olhar um número e aquele número está errado, cego, você tá certo. Tá Então, certo. E acho que o que o Epo colocou aí, acho que é muito importante. Acho que a maioria dos hospitais hoje aí, a gente tem uma margem aí, média aí de final ali, né? Entre 2 e 6% ali. Uma margem final ali entre 2 e 6%. Acho que a maioria dos hospitais aí trabalha muito apertado. Acho que o custo é muito alto. Não trabalha nessa margem aí de 2 a 6%. E a gente vem se deparando aí em hospitais que a gente está ajudando a reestruturar essa questão de sistema junto com o processo. A gente vê que hoje muitos hospitais têm aí por falha de processo, o hospital ali está afetando ali de 1,5% ali na sua margem final, sabe? Por causa de decisão de processo, o cadastro de um medicamento feito incorreto, o cadastro de um convênio não de acordo com o contrato que o operador exige, e isso tudo dentro do sistema, isso é possível. E aí, o que eu falo, né? Hospitais que trabalham com margem de 2 a 6% ali, um hospital que tem uma margem de 4%, de 3%, se você tem 1% de falha ali de processo, isso compromete quase 1/3 da sua margem final. Então, isso é muita coisa. Quando a gente olha, mas é só 1%. É 1%, mas esse 1% ele está afetando a sua margem final. Se a sua margem final é 3%, 1% que você tem de falha ali, ele já afetou quase 1/3 da sua margem. Então, para um diretor de hospital, para um CEO, isso é gigantesco, isso é muita coisa. Sim. E quando a gente está na operação, a gente não tem esse olhar, não, mas 1% de falha de processo, isso não vai afetar em nada. Mas quando a gente chega lá no final, que a gente vai olhar a nossa margem final, isso é um rombo gigante, cara. Então, processo tem que estar sempre alinhado ali. Porque muitas vezes o hospital ele não consegue aumentar faturamento, às vezes ele já está no seu máximo, né? O que ele tem que olhar é realmente retorno de custo, melhoria de processo. Exatamente. Rever esses processos, rever que a gente sempre pega dentro de hospitais é cadastro de material e medicamento ali, né? Esse cadastro de material e medicamento ali, se você olhar ali, cair a fundo dentro, fazer uma análise, trazer profissionais de ponta, você consegue ali na sua margem final ali 2% ali, porque é ali que está o desperdício, principalmente medicamento. Medicamento, o desperdício ali é grande. Deixa eu puxar o gancho um pouquinho, né, com relação à colocação, né, da segurança da informação. Eu vou fazer uma relação entre contábil versus segurança da informação. E a gente vai se debater novamente no especialista que está lá na ponta. Não vou novamente generalizar, mas presencio isso ainda com muita, né, com bastante vezes, né, que a grande maioria das vezes, né, o analista que está lá, o que ele sabe fazer é vou pegar o Tazir como exemplo, botão direito, gerar lote. Mas ele, como ele não é um especialista nessa área, ele não sabe nem de onde isso veio. Exato. Ele não sabe nem de como que essa informação chegou. Ele não tem o conhecimento de uma transação financeira, ele não tem o conhecimento de um lançamento de notas fiscais, ele não tem o conhecimento de uma baixa de título, cara, e a gente sabe, né? E se direcionando um pouquinho para o Tazi, cara, isso é uma teia de aranha ali dentro. Isso é gigante. Então essa falta desse especialista na ponta, sem dúvida nenhuma, compromete muito a qualidade da segurança da informação, no meu ponto de vista, né?
E aí eu deixo puxando um pouquinho o gancho, né, para as conciliações, porque você consegue, né, você consegue dar a segurança da informação, e aí eu posso falar isso com muita propriedade, que eu sou contador também, a segurança da informação ela está muito atrelado às conciliações. Uhum. Cara, tem um link ali Gigante, né? gigantesco Uhum. entre segurança versus conciliação. E novamente vou voltar para dentro da ferramenta que a gente desenvolveu, que é o Click Health. Ele te traz essa segurança, porque a partir do momento em que você consegue detectar essas divergências em um clique, Uhum. ao invés de você ter que estar lá e ticando um por um, cara, então assim, o Click Health, sem dúvida nenhuma, assim, o Click Health, não, desculpa, o Click Contábil, ele contribui muito para essa segurança da informação, mas também, né, o especialista que está ali na ponta, ele tem que ter esse entendimento. Também, senão, o Click Contábil ele também não vai fazer isso não vai te dar essa segurança, né? Então, Uhum. leva aí esse ponto da segurança da informação, que sem dúvida nenhuma, ele é imprescindível para uma tomada de decisão. Exato. Né? Ainda dentro da parte contábil, né? Então eu atrelaria a segurança da informação nesse tópico nosso aqui, eu atrelaria a necessidade de um especialista, eu atrelaria a uma plataforma que você conseguisse buscar isso com muito mais rapidez, esses processos de conciliações, né? Porque diante de tudo isso, aí sim você vai conseguir passar uma segurança da informação, né, para o gestor final poder tomar uma decisão, entendeu? Perfeito. E também atrelaria muito, né, esse nossos pontos que a gente discutiu aqui, né, que a gente discutiu ao prazo, né, ao prazo de entrega, né? De nada adianta você ter uma contabilidade segura, ok, de segurança, a qualidade da informação está perfeita, mas o tempo ficou 30 dias depois. Cara, isso Se prejudica muito a gestão. se prejudica muito, Porque muito. o diretor, o CEO, ele não vai conseguir programar, fazer nenhuma estratégia para aquele mês. Praticamente ele vai estar olhando D-1, vai estar olhando um mês, o outro já está finalizando. Então ele não consegue aplicar uma estratégia dentro daquele mês corrente. Ó, a gente olhou dentro da controladoria, a gente enxergou isso aqui, a gente já precisa corrigir isso aqui. Aí o que acontece? 3 meses de contabilidade fechada. Depois desses 3 meses que vai identificar um problema, vamos retroceder, vamos voltar tudo o resultado, abrir os períodos contábeis para a gente ajustar o que a gente achou lá em janeiro, só que a gente já está em março. Então, essa questão do prazo, e eu acho que o Click Contábil é algo que vem para ajudar muito as contabilidades. Tu sabe que, buscando isso, né, pegando esse gancho, né, e aqui dentro do nosso escritório, isso também acontece. Eu já estou com a contabilidade fechada do meu cliente, mas de repente a equipe da operação acha, ó, Carlos, eu preciso abrir um lote. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que abrir a minha contabilidade para que ela possa abrir o lote lá, fazer as mudanças que tem que fazer e depois volta tudo isso para dentro da contabilidade. E quem garante que isso veio certo? Ou seja, Exatamente. novamente, se eu não tenho uma ferramenta que me automatize, que me agilize o meu processo, cara, novamente eu vou ter que voltar ali pro meu papel, Exatamente. a razão, tá. Tu entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, né, e independente se for Click Contábil ou qualquer um outro sistema de mercado, no meu ponto de vista, né, como contador, cara, ele agiliza muito esse processo de conciliação, entendeu? Sim. E é algo que a gente vê, e a gente vê isso com uma certa constância, né, desse abrir e fechar lote. Infelizmente, né, nos hospitais de pequeno porte, que é onde isso mais acontece muito ainda, com muita frequência, entendeu? Sim, eu só acho a diferença é o que você colocou ali do Click Contábil para uma outra ferramenta de mercado. O que eu acho a diferença é que o Click Contábil você consegue mostrar as informações e pelo que eu já acompanhei em projeto junto com vocês ali, vocês treinam o usuário a utilizar essa ferramenta. Então, esse é o diferencial. Se hoje uma contabilidade for buscar uma ferramenta dessa no mercado, vai ter. Tem várias ferramentas. Tem muita. Mas eu acho que ao nível de detalhes que vocês trazem, eu acho que esse é o diferencial da ferramenta de vocês. Sem dúvida nenhuma, assim, ela foi desenvolvida 100% por nós,
né? E posso falar claramente, somos especialistas nessa área. São 30 anos de vivência dentro de hospitais de grande porte, e a gente sabe exatamente onde tem que pegar as informações. E sem dúvida nenhuma, hoje o Clique Contábil ele nos dá aí uma agilidade muito grande, né, para a nossa equipe operacional, de poder passar essa segurança da informação para o nosso cliente, entendeu? Não, E, legal. cara, em bacana. uma única tela você consegue ver rapidamente, né, o que existe de divergência, porque o que tiver certo ele já nem traz, dentro, ele né, já foi, nem faz. traz, já nem traz com a tela. Que volta naquilo que a gente tá falando do tiquezinho, né? Exatamente O isso. cara tica 300 linhas, Aham. dessas 300 linhas tem só 10 erradas. Só 10 errado. Exato. Então Olha o ele tempo que passou, perdeu. ele clicou 200, ele fez tique em 290 linhas que não precisava. E O Clique Contábil já te traz isso na cara, só os 10 que tá com ele. só quem tá com Então ele. isso Se é paga, né? Muito rápido. certeza. Cara, Isso é o que a gente chama de eficiência operacional. exatamente Dentro isso. do hospital hoje, se a gente não tem eficiência operacional, o hospital não consegue caminhar. Sem dúvida nenhuma. Richard, Pessoal, então assim, a gente, trazendo para dentro do TASI, né, a gente viu que o TASI ele pega desde lá do atendimento, desde o início, né, da entrada do paciente, e vai até o final ali, né, a parte de contabilidade, digamos assim. A gente sabe que no mercado tem esses desafios, né, de informação correta ou não, né, dos prazos e tudo mais. Mas como que isso chega, né, a partir do princípio que essa informação ela precisa chegar na gestão, o TASI hoje ele não é uma ferramenta de análise de dados Não. diretamente, né? Ela tem todos os dados, mas ela não é uma ferramenta de análise de dados. Então hoje, como é que vocês veem essa questão hoje com os diretores dos hospitais? Como que eles veem essa informação? Quais as ferramentas tem no mercado? Hoje a gente tem a nossa ferramenta que é o Click Health, depois o Carlos vai poder falar um pouquinho melhor, né? Que vem para solucionar essa dor. Mas como que vocês veem essa questão da análise de dados da gestão do hospital, no final ali? Se tu quiser começar, Carlos. Falando um pouco assim da gestão, né? A gestão ela é um nível em que o dado tem que ser o mais puro possível ali do que realmente acontece na operação, né? A gestão é quem está na ponta e quem não está no dia a dia da operação, né? Então, esse dado, a missão ali, né, da coordenação das áreas, né, dos gestores das áreas, é entregar para a diretoria um dado puro e real. Sim. Aí volta naquilo que a gente comentou, que é o desafio do RP, ele cumpre muito bem, que é a estrutura, as pessoas e processos entram para a qualidade desses dados, e aí a gestão aguarda esse dado chegar. Porém, a gente vê que muitas das vezes esse dado, ele chega, o RP garante com que ele chega, mas a gestão, até ela saber que aquele dado está correto ou não, pode ser que já aconteceu algum erro muito grave e acaba que isso não se reverte depois. Então, assim, hoje a gente tem no RP, que já existe os dados dentro do RP, que tem uma forma de ser visualizada, tem outras ferramentas que se conectam e capturam esses dados e tratam esse dado, mas de nada adianta uma tecnologia com dado errado, ela só vai organizar o erro, né? Então, essa é a missão, a gente tem esse desafio, não é em instituição específica, acho que todas têm esse desafio, e aí a gestão tem essa preocupação com essa forma que o dado chega. Porém, para ter um dado fiel ali dentro do seu RP, acho que demanda investimento, né? Então, é investimento em pessoas, especialistas, empresas, e aí a gente entra também com isso. Então, a gente atua ali nas pontas das áreas estratégicas ali dentro do hospital para tentar melhorar essa qualidade. Porém, é um desafio que a gente... acho que isso sempre se renova, né? É algo que é vivo, né? Então a gente entra hoje, resolve hoje, amanhã, se não tiver uma continuidade de processo, o dado pode se quebrar e chegar errado até a gestão. E a gente vem se deparando em muitos hospitais onde a gente vem atuando, que o que está acontecendo os hospitais, por essa falta de dados, estão buscando ferramenta no mercado, ferramenta de dados para estruturar dados. E a maioria dos hospitais tem essas ferramentas, só que eles esquecem de um ponto principal. Não adianta eu ter a ferramenta se o seu sistema ele não está estruturado. Então, voltando um pouquinho aqui na parte contábil, não adianta eu ter um BI que bonito, todo colorido, cheio de seta,
se os dados dentro do seu RP ele não está coerente. Então, o que a gente vem fazendo dentro da HE é a gente, com esse diagnóstico que a gente faz, igual ele colocou, a gente traz isso para a diretoria, mostra para ele, ó, o seu BI tá lindo, tá bonito, cheio de cor, tá colorido, tá lindo. Só que você tem confiança nesse dado? Então, o que a gente faz? A gente estrutura isso dentro do sistema primeiro, depois a gente vai pensar em ferramenta de gestão de dados. E puxando um gancho no que você falou ali, vocês têm uma ferramenta dessa, né, Carlos? A gente, Sim. eu já tive a oportunidade de visualizar essa ferramenta. Conta um pouquinho pro pessoal, eu já conheço bastante, mas conta um pouquinho pro pessoal sobre essa ferramenta seu. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho, né, para a gestão. A gestão hoje, para que o CEO possa tomar a sua decisão, ele precisa de que a informação esteja segura, ok? Isso está muito atrelado à parte de processos, né? E ele precisa tempo hábil, né? Ou seja, tem que chegar dentro de um tempo para que ele consiga tomar as decisões. E diante disso, e muitas vezes, assim, eu como controller hospitalar, muitas vezes eu me deparo, né, e foi algo que o Click Health ele nasceu, né, há aproximadamente uns 4 anos atrás, né, e ele foi desenvolvido 100% por nós, né, 100% pela nossa visão. E muitas vezes tu chegava na frente de um CEO, de um diretor, e ele, Carlos, vamos falar disso. Putz, e agora? Não, vamos falar daquilo lá agora, vamos falar daquele outro processo. E aí, como que você consegue chegar e discutir a informação, né, se você não tem o dado? E o Click Health ele foi justamente pensado nisso. E hoje eu posso falar com muita segurança. O que você quer falar? Você quer falar sobre faturamento? Ok, e aí dentro de faturamento ele te abre um leque gigante. Cara, não tem problema. Sobre o que você quiser falar, eu estou preparado para poder conversar com você. Você quer falar de quantas agulhas foram dispensadas na conta do paciente? Você quer saber em que setor que foi dispensado essa agulha? Você quer saber em que paciente que foi utilizada essa agulha? Você quer saber o quanto custou essa agulha? Você quer saber o quanto custou a margem de contribuição dessa agulha? Exato. Então, o Click Health ele chegou nesse nível. Mas você quer falar então de produção, de quantas cirurgias, de quantas consultas, de quantos exames? Qual exame você quer saber? Tudo isso está dentro do Click Health. Você quer falar de quantas canetas o setor A, B, C ou D pediu? Mas você quer saber o pedido, quantas ele pediu, ou você quer saber o custo dessa caneta? E você quer ver esse custo ou essa quantidade olhando quantos meses para trás? Você quer olhar 6 meses para trás, 4 meses, 1 ano? Você quer falar de demonstração de resultado? Você quer falar de uma análise de DRE? Ok. Mas você quer análise de DRE chegando em que nível? Chegando no nível lá da conta de gêneros alimentícios, o quanto ela representa na instituição? Ela está preparada para isso. Exato. Você quer falar de indicadores contábeis, de índice de liquidez, de posição de estoque, de grau de endividamento? O Wikilab está preparado para isso. Você quer falar de média de permanência? Qual que é o setor que mais está tendo na média de permanência? A gente pode conversar sobre isso. Você quer falar sobre custos? Não tem problema, o Wikilab está preparado para isso. Você quer falar sobre contas pendentes? Quantas contas pendentes estão na sua instituição? Tranquilo. O Wikilab está preparado para isso. Você quer falar de uma análise mais recente? Eu quero pegar a minha receita agora e comparar com 3, 4, 5 meses atrás e dizer se a indústria piorou. Quero pegar a primeira semana desse mês contra a primeira semana do outro mês. Sim, você está preparado para isso. Exato. Você quer fazer uma análise de materiais lá na ponta do paciente? Você quer conversar com uma especialidade, com um médico, que o médico acabou de chegar aqui nessa sala agora,
e você quer saber qual foi o faturamento desse médico e por onde ele está deixando a receita desse paciente, o ClickHealth prepara para isso. Você quer falar de operadora de saúde, que a sua área comercial vai lá e vai negociar com uma operadora de saúde e quer saber por onde estão passando os pacientes dessa operadora? E onde está reduzindo, e onde está aumentando, onde está trazendo mais margem, onde menos margem? O ClickHealth está preparado para isso. Então a gente desenvolveu o ClickHealth justamente diante dessa nossa dor de controladoria, de chegar na frente de um gestor e você ter que catar a informação. Exato. A excedência SUS também é interessante. Você quer falar de excedência SUS? Né? A gente sabe muito bem, né, que o paciente SUS, né, a própria tabela do SUS preconiza a quantidade de diárias que esse paciente deve ficar, e a gente sabe que muitas vezes ele fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias acima, né, dos dias preconizados. E você quer saber quanto que isso custou? Cara, a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, eu não estou com toda a arquitetura do ClickHealth na minha cabeça, mas sem dúvida nenhuma, eu como controller, quando eu vou para frente de um gestor ou de um CEO, cara, eu vou muito tranquilo, que eu vou preparado, porque o que ele quiser conversar eu tenho. E eu fiz essa provocação exatamente por isso. Eu queria ouvir isso de vocês. Eu já naveguei na ferramenta de vocês, achei excelente, então eu sou suspeito a falar, mas era isso que eu queria trazer, a diferença do ClickHealth em comparação às outras ferramentas. Não só na questão da gama de informação que tem, a construção que teve dessa ferramenta, e o outro ponto importante é o que o Carlos acabou de falar. Essa ferramenta, ela não vai só a ferramenta, que é isso que acontece em muitas ferramentas de dados. Ele te vende a ferramenta. Ok, eu coloquei dentro do hospital essa ferramenta, mas como que eu vou operar isso? E é aí que vai de encontro com o ClickHealth. A equipe do Carlos, ela vai te dar a ferramenta e vai te explicar e te mostrar de ponta a ponta como usar essa ferramenta e vai estar ali junto com você todo mês te apresentando todos os dados e mostrando de onde que vem. Que essa é a diferença das ferramentas que tem hoje no mercado. Só para concluir, né, para a gente finalizar esse tema, né, eu vou voltar novamente na questão do ClickHealth, né, e eu vou atrelar ele a três vertentes. A primeira vertente que a gente discutiu aqui foi a questão de tempo, que o gestor precisa que a informação esteja em tempo hábil. E o ClickHealth, sem dúvida nenhuma, ele contribui muito para isso, porque ele faz uma conexão automática com... Né, e vou voltar aqui para o Tazi, uma conexão automática para dentro do Tazi. Então, você tem isso, a informação todos os dias. E a gente discutiu também a questão da segurança da informação, né, de que não adianta você ter uma gama de informação e se a informação não estiver segura. Né, e o ClickHealth hoje ele contribui muito para isso. Vocês querem ver um exemplo assim muito claro que a gente encontra praticamente em todos os hospitais? Eu vou dar um exemplo para vocês. E é difícil o hospital que a gente não pega isso. O hospital, ele compra como ml e dispensa como frasco, ou vice-versa. O que acontece? A hora que a gente vai analisar lá dentro do ClickHealth a conta do paciente, o custo, ele explode. Então, cara, muito, muito claro que a gente vê isso. Né? E o último ponto que o Moisés colocou ali, que foi a questão, né, não adianta nada você ter segurança da informação, não adianta nada você ter uma área de business maravilhosa e você não conseguir interpretar os dados. De nada resolve. Então, só para concluir, tempo, segurança e interpretação, né, são pilares fundamentais né, do ClickHealth, né, para contribuir aí com a sustentabilidade das instituições. Richard, volto para ti. Eu acho que a pergunta que todo mundo está do outro lado quer fazer, né? Quanto custa, né? Qual é o investimento para ter tudo isso, né? O ClickHealth, contabilidade hospitalar, as soluções de consultoria da HE. Então, peço que vocês respondam essa dúvida. Richard, eu entendo que não é barato. Não é barato, tá? Igual a gente comentou no início do nosso bate-papo, isso começa lá na implantação, então um investimento, a gente sabe que é um investimento alto que os hospitais têm, mas eu costumo dizer que caro é você operar com a margem de 3% e continuar a cega nesses 3%. Isso é caro. Eu acho que isso é muito caro para um hospital. Eu vejo que a estruturação sistêmica e processo hoje não é despesa. Para mim, isso é investimento.
Você tendo a estrutura do seu hospital, do seu RP e processos definidos e estruturados, cara, a chance de você aumentar a sua margem final é gigantesca. Então, eu vejo hoje, não vejo como caro. Eu entendo, eu vejo isso como um investimento. Uhum. Exatamente. Às vezes a gente fala uma palavrinha custo e a gente se espanta, né? É uma palavra muito forte, mas o custo-benefício, ou seja, o que que isso vai trazer de benefício para dentro da instituição? Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Só a palavra custo ela é muito pesada, mas o custo-benefício disso, né? O custo-benefício de uma consultoria muito bem implantado, né? Olha o ganho que isso traz para dentro da instituição, né? E olha o que ela ajuda a contribuir com a sustentabilidade, né? O ganho que se traz com qualquer uma plataforma de business, e eu vou voltar aqui para dentro do Click Health, né? Olha o ganho que isso traz de performance para dentro da instituição. Então, assim, e é algo que, né, como tu muito bem colocou, né, não é fácil hoje, e a gente também pode falar isso com propriedade, não é fácil hoje você alcançar essa sustentabilidade dentro da instituição hospitalar, não é tão simples assim. Complexo, né? E se você não tiver tudo isso que a gente conversou aqui hoje, realmente se torna cada vez mais difícil você buscar essa sustentabilidade. O caro é relativo, né? O que é o caro? Como que eu sei se é caro ou não, né? Depende de quanto te retorna. Isso mesmo. Então, se eu investir 1.000 e voltou 1.500, 2.000, para mim não é caro. Então, a gente vê que, a primeiro momento, a pessoa ali, ou a instituição, entende que é um investimento caro, mas aí depende também, né, de como a instituição se posiciona, como que a cultura, se ela entende que a TI é uma estratégia, que a tecnologia é uma estratégia, e aí quando vê o retorno, entende que o caro já não é mais caro, né? Egon, muito bem colocado. O que é caro para você, né? Eu acho que você resumiu perfeitamente, né? Você concluiu perfeitamente a provocação do Richard, né? Dessa maneira a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, né? A equipe da Domínio Contábil agradece aí a participação dos convidados da Gaia Tecnologia, Moisés, o Egon. Se vocês quiserem complementar. Obrigado pelo convite, foi um prazer aí fazer parte desse bate-papo aí. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deu. Bater esse papo com vocês foi muito interessante, gostei muito, pena que foi rápido, já acabou muito rápido, mas foi muito enriquecedor. Acho que a gente precisa fazer mais bate-papo desses e Com com certeza. outras frentes também, né? A Sim. gente trazer ali um médico, a gente trazer um farmacêutico para essas conversas, porque acho que é isso que precisa nesse ramo hospitalar, é essa abertura, né? A gente vê outros ramos tão abertos à conversa, a discutir. Eu vejo que ainda o nosso mundo hospitalar está um pouquinho fechado nessa questão. Acho que é esses bate-papo que faz a gente crescer. Sem dúvida nenhuma foi muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente sempre acaba aprendendo, né, Sim. alguma coisa, né? E foi um grande prazer, né, ter vocês aqui conosco. Espero que o público goste, né, tenha gostado desse nosso bate-papo. E quero provocar aí, né, sem dúvida, eu acho que, como o Moisés colocou, né, precisamos fazer isso mais vezes e talvez, né, deixo aqui uma provocação para o grupo, né, quem sabe, né, a gente não pode discutir um pouco sobre custos hospitalares. Ótimo. Né, que eu vejo que é um tema que, deixa eu voltar para o TASI, né, por mais que o TASI tenha tudo isso, né, lá dentro do sistema, mas eu vejo que, né, por onde eu passo, a grande maioria dos hospitais não utiliza em sua plenitude. E aí eu estou falando, não vou generalizar, né, mas chega, né, até a gente hospitais de grande porte, que tem o custo até na DRE de custo, mas não tem isso lá na conta do paciente. Exato. Então eu vejo que é um tema assim bem Bem interessante. legal, né? Deixo aí uma provocação aí para Vamos sim. todo o grupo. Vamos sim. Obrigado aí. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos.